Bom dia, meu amigo. Uma boa tarde para você, uma boa noite. Que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E eu convido você a fazermos uma oração. Aonde você está aí, curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado Deus, maravilhoso Pai, Senhor que habita nas alturas dos céus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos por mais esse momento que iremos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração. Que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. E hoje nós iremos falar sobre ofertar um ato de adoração. É o tema de hoje, ofertar um ato de adoração. Antes de nós irmos para o estudo propriamente, estamos fazendo um sorteio no nosso canal. Estamos fazendo um sorteio dessa Bíblia. Uma Bíblia de uma linguagem bem simples de se compreender, facilita até mais a leitura dela. E junto com essa Bíblia também vai esse DVD, DVD de estudo, A Grande Esperança, com o pastor Alejandro Buyon. Como você vai fazer para participar desse sorteio? No final desse estudo vai ter uma janelinha com outro estudo. Então você vai entrar nesse outro estudo, o tema dele lá é Princípios de Saúde, e você vai dar o seu gostei e vai fazer o comentário embaixo, colocar o seu comentário. Quero a minha Bíblia. Você fazendo isso, você passa a participar do sorteio. Fica aí a dica, Espero que você tenha o desejo de participar do sorteio e passe a concorrer a essa Bíblia, a esse estudo, Então veja só, como nós falamos anteriormente, o nosso tema de hoje será ofertar um ato de adoração. No estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. Ele o requer, e devolvê-lo nada mais é que dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever, em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação. O cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos, e a Bíblia nos ensina a ofertar, também como ato de adoração. Então, no estudo anterior, nós falamos sobre o ato de dizimar, E hoje nós iremos falar sobre o ato de ofertar também como um ato de adoração, E vamos aprender mais um pouquinho sobre a questão de ofertar. Aqui nos diz o seguinte: que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Qual reconhecimento? Eu convido você a irmos ao livro de Deuteronômio, o capítulo é o capítulo 16 e o verso é o verso 16. Estou aqui com minha Bíblia na mão. Convido você também a estar com a sua para nós podermos folhear juntos a palavra de Deus. Deuteronômio é o 5º livro do Novo Testamento. O capítulo é o capítulo 16 e o verso é o verso 16. E o texto nos diz assim: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmo, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então é interessante aqui que o povo de Israel naquele tempo eles tinham o costume de participarem dessas festas, Eram 3 vezes ao ano. E o que é interessante aqui é que eles levavam a sua oferta. Eles não apareciam diante do Senhor com mãos vazias. Eles tinham o ato de ofertar como um ato de adoração. Mas nós temos um outro texto
que nós vamos comparar com esse, né? O texto está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, o verso 13 e 14. Convido você a irmos para 1 Crônicas, capítulo 29. Estou com minha Bíblia aqui aberta e convido você a fazer o mesmo, viu? Para nós buscarmos junto, para ver se realmente o que é falado está batendo. 1 Crônicas 29, 13 e 14. E o texto nos diz assim: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então perceba que é algo interessante aqui nesse texto, né? Aqui diz que tudo vem de quem? Vem de Deus, né? E aqui fala que se tudo vem de Deus, o que eles estavam fazendo? Nós te damos, não é isso? É interessante aqui que a pergunta é o seguinte: que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Reconhece que tudo vem de ti, né? De Deus, e das tuas mãos, né? Te damos. Então esse é o reconhecimento, reconhecer que tudo vem de Deus, né? E nós damos, né, para Deus as bênçãos que Ele nos dá, nós devolvemos, não é isso? Aqui diz assim: em que nível de importância a Bíblia coloca os dízimos e ofertas como elementos de adoração? Será que o dízimo é mais importante do que as ofertas? Será que as ofertas é mais importante do que o dízimo? Ou será que os dois estão em pé de igualdade? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Nós vamos para o livro de Malaquias 3, verso 8. Estou aqui com minha Bíblia na mão e convido você também a estar com a sua. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, pertinho aí do livro de Mateus. Você chegando no livro de Mateus, você volta um pouquinho, vai achar o livro de Malaquias 3, verso 8. E o texto nos diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, né? Então veja só, a pergunta aqui é o seguinte: a pergunta nos diz assim: em que nível de importância a Bíblia coloca dízimo e ofertas como elemento de adoração? Ela coloca no mesmo nível de importância. O dízimo não é maior do que as ofertas, nem as ofertas é maior do que os dízimos. Perceba que o texto fala bem assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta, né? Em que te roubamos, né? Em que te roubamos? E a resposta é: nos dízimos e nas ofertas. Você percebe que é colocado aqui as ofertas em pé de igualdade com os dízimos. Então, os dízimos, a devolução do dízimo é importante, mas também a devolução da oferta é importante, né? Na verdade, os dois são importantes como ato de adoração. Aqui diz assim: dízimo e oferta têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. Então, eles estão em pé de igualdade como ato de adoração, né? Os sentidos são diferentes, mas eles estão em pé de igualdade como ato de adoração. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Então, existe um critério, né, que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas como ato de adoração. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento. Você chegando em Gênesis, você vai passar por Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O capítulo 16 e o verso é o verso 17, que nos diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. É interessante esse texto, né? Então,
aqui está dizendo que cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então perceba o seguinte, aqui está dizendo que a oferta deve ser individual e voluntária, né? Então você muitas vezes tem condições de dar uma oferta, né, boa, você pode dar essa oferta. Se você não tem condições de dar uma oferta tão boa, você também pode devolver essa oferta, né, na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor lhe deu, né? Então a oferta ela tem que ser individual, né, algo individual da pessoa, e é algo também voluntário, né? É algo voluntário. Mas nós vamos em 1 Coríntios 16, verso 2, e nós vamos ver uma outra passagem. 2 Coríntios 16, verso 2. 2 Coríntios 16. Deixa eu ver aqui. Perdão, 1 Coríntios 16, verso 2. 1 Coríntios 16 e o verso é o verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Vamos para um outro texto, para nós entendermos melhor. Capítulo 9, de 2 Coríntios, o verso é o verso 5, que diz assim: Portanto, julgueis conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós e preparar-se de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então perceba que o apóstolo Paulo aqui pede que os irmãos no texto anterior separem uma oferta, que ele ia passar e pegar essa oferta, não é isso? Aqui é interessante que o apóstolo Paulo ele diz também o seguinte, né? Que os irmãos preparassem, né, de antemão a vossa dádiva, né? E veja só o que diz aqui. O que esse texto está querendo nos dizer? Está querendo dizer o seguinte, que a oferta deve ser planejada, né? Então você vai planejar a sua oferta. Toda vez que você for devolver o seu dízimo, então você já tem um percentual de oferta que você vai devolver, né? O meu dízimo, nós sabemos que o dízimo é 10%, a 10ª parte de nossas rendas. A oferta você vai propor no seu coração o quanto você vai devolver, segundo as bênçãos que o Senhor te der. Aqui diz assim, veja só, em Coríntios 16, verso 2, nós lemos o seguinte, voltando em 1 Coríntios 16, verso 2, nós vamos repetir o texto que nós lemos. Ele nos fala assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Aqui diz assim, ó, que é interessante, ó, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. O que é que esse texto aqui está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer que a oferta deve ser regular e sistemática, né? Como assim regular e sistemática? Nós temos que, na verdade, criar o hábito de toda vez que nós formos devolver o nosso dízimo, também junto com o nosso dízimo colocar uma oferta, né? Nós devemos criar aí um sistema para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos ter esse hábito, né? Quando nós, além de nós termos o hábito de devolver o dízimo, junto com o dízimo devolvermos uma oferta ao Senhor. Mas aqui diz assim, veja só, Deuteronômio 16, verso 17, nos diz o seguinte, Deuteronômio 16, e o verso ao verso 17 nos diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo as bênçãos que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido.
Então perceba que o texto está dizendo aqui o seguinte: a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas, né? Então, se em um mês Deus abençoou mais, né, você vai devolver um pouco mais de oferta, né? Se no mês o Senhor não te abençoou, talvez tanto assim, você vai devolver aquilo que você vê que você possa devolver, né? Na proporção da bênção que você receber. Mas veja só, como devem ser usadas as ofertas, né? Como devem ser usadas as ofertas? Vamos para o livro de Êxodo 36 e o verso é o verso 3. 36, verso 3. O texto nos diz assim: estes receberão de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias, né? A pergunta aqui é o seguinte: veja só, como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui, né? Aqui o texto que nós lemos fala que os filhos de Israel, ou né, o povo de Israel, na verdade, eles trouxeram a sua oferta para entregar aos obreiros, né, para ser entregue aos obreiros, para o serviço do santuário. Então perceba o seguinte: nossas ofertas devem ser usadas para o serviço do santuário, né? Hoje, igreja. Então nossas ofertas devem ser para isso, para o serviço do santuário, para a igreja, né? A Igreja Adventista destina as ofertas alçadas para a construção e manutenção de templos, bem como no apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Então perceba o seguinte: o dízimo que nós estudamos no estudo anterior, esse dízimo diz que ele é 100%, né, para a manutenção dos que pregam o Evangelho, né? Mas as ofertas aqui, ela é 100% para o serviço do santuário, ou seja, a manutenção do templo, a manutenção da igreja. Então ela serve tanto para fazer uma reforma numa igreja, ou como construir uma igreja, né? Ou mesmo levar a mensagem às pessoas que estão distantes, né? Comunidades pobres, a pregação do Evangelho em regiões pobres, né? Considerada campos missionários. Então essa é a forma que é usada a igreja e a forma como a igreja adventista, né, a distribui. Mas vamos lá. Aqui diz assim: antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe, né? O que devemos entregar-lhe? Vamos para 2 Coríntios, o capítulo 8 e o verso é o verso 5. Antes de você levar ao Senhor Deus o seu dízimo, né, a sua oferta, e colocar ali dentro da salva, quando é recolhido, né, os dízimos e as ofertas, o que você deve lhe entregar primeiro? Então nós vamos para Coríntios, convido você a estar aí com sua Bíblia, 2 Coríntios 8, verso 5, e nós vamos ver o que nós devemos entregar primeiro ao Senhor. E aqui diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então o que esses irmãos aqui fizeram antes de entregarem, né, as suas ofertas ao Senhor? Aqui diz que eles se entregaram, né, primeiro. Mas entregaram o quê? Entregaram o seu coração. Eles entregaram, né, a si mesmo, o seu coração. Os cristãos macedônios, aqui o texto que nós lemos está se referindo aos cristãos macedônios, em primeiro lugar entregaram-se a si mesmo, ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e generosidade, resultando em superabundância na fé e na palavra, né?
Então, antes de nós entregarmos nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor, nós temos que nos entregar a si mesmo, como dízimo e como oferta ao Senhor. Mas vamos lá. Aqui diz assim: define a Bíblia o percentual de nossas ofertas. Nós sabemos que o dízimo, nós temos que devolver a 10ª parte de nossas rendas. Mas será que a Bíblia define um valor para nós ofertarmos? Vamos descobrir? O texto está no livro de Deuteronômio, capítulo 16, e o verso é o verso 17. Nós já até lemos, né, esse texto, mas nós não vamos reler novamente, né? Deuteronômio, capítulo 16, e o verso é o verso 17. O texto nos diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então perceba o seguinte: a Bíblia, ela define o percentual de nossas ofertas a Deus. Nós lemos o seguinte: cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção. Cada pessoa deve planejar de acordo com este critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa. Então perceba que a Bíblia não diz o percentual de oferta, né, que nós vamos devolver, mas diz que segundo a bênção que nós vamos receber, né? Então esse percentual quem vai fazer esse percentual é a pessoa, né? É o indivíduo que vai devolver a sua oferta ao Senhor Deus. Ele que vai fazer esse percentual de quanto vai devolver a sua oferta. Isso é algo, na verdade, pessoal, né? É algo pessoal e algo individual. Então vamos lá. Qual deve ser a motivação para ofertarmos, né? Existe uma motivação para ofertarmos? Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 3. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Estou folheando aqui minha Bíblia e convido você a fazer o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 13. Do 1 ao 13. Do 1 ao 3, perdão. 13. E o texto nos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas nós vamos ler um outro texto para complementar esse. Nós vamos para João 3, verso 16. João, voltando um pouco aí, você vai achar o livro de João, o capítulo 3, e o verso é o verso 16. E nos diz assim. Vamos lá, 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual deve ser a minha e a sua motivação ao devolvermos as nossas ofertas, né? A minha e a sua motivação deve ser amor a Deus e a sua causa. Nós percebemos lá que o apóstolo Paulo ele fala sobre o amor, né? Ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, né? E se não tiver amor, né? Nada vale, é isso? E perceba que por mais que ele pegue os seus bens, né? E ele dê os seus bens, né? Isso, aos pobres e não tem amor, nada disso vale. E perceba também que nós temos aqui o
a entrega do Senhor Jesus, né, que foi por mim e por você, né? Então perceba que a nossa motivação para podermos ofertar ao Senhor deve ser por amor. Nada mais do que isso, né? Por amor. Estamos terminando esse estudo e eu agradeço você por ter ficado até o final desse estudo. Antes de nós terminarmos, eu convido você a ter um compromisso de fé com o Senhor. Esse compromisso de fé não é comigo, esse compromisso de fé é entre você e o Senhor Deus. E eu gostaria de fazer aqui a primeira pergunta desse compromisso de fé. Você compreende e aceita o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar? Se você disser sim, amém, né? Você reconhece que tem sido abençoado por Deus? Você reconhece isso? Que Deus tem derramado bênçãos em sua vida? Você está decidida a manifestar sua gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas? Se você disser sim, que Deus possa lhe abençoar, né? Eu lhe agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até o final. Espero que Deus venha lhe abençoar através desse material e que você tenha aprendido mais um pouco da palavra de Deus. Convido você a fazer uma oração. Amado Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, aqui por esse estudo que nós tivemos na Tua Palavra, nos ensinando como devemos ofertar. Primeiro, antes de nós ofertarmos o nosso dinheiro, que possamos primeiro ofertar o nosso coração ao Senhor, que o nosso coração possa pertencer ao Senhor. Esteja com essa pessoa que estudou a Tua Palavra conosco. Abençoe ela de uma maneira toda especial. Cuide dela. Obrigado por esse momento que tivemos aqui. Obrigado por tudo. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais uma próxima.